No dia que eu descobri que aqui você morava, algo mudou em mim. Eu vou querer voltar agora lá atrás na linha do tempo e eu vou fazer algumas perguntas para vocês. A gente vai separar a história do parto em basicamente 3 partes. Uma parte que é a parte onde existia ou não havia atendimentos ou havia um atendimento muito precário. Então vamos falar aí da Idade Média, ou da Idade Moderna, no começo da Idade Moderna para trás. Então vamos pensar aí século 17, 16, 15, 14 e vai baixando, e vai levando lá para trás. Aí eu pergunto para vocês, ano 1600, Europa, uma mulher europeia, de repente ficava grávida. Como que ela descobria que estava grávida naquela época? Não vinha menstruação. Não vinha menstruação, barriga crescia, enjoo, sintomas de gravidez, né? Bebê mexendo, tinha o diagnóstico da... Oi? Bebê nascendo, sim, realmente, realmente. O diagnóstico da avó, né, que olhava, essa menina tá grávida, né? Dependendo do jeito que a menina tava. As avós sempre têm mais experiência. E então é um diagnóstico que era feito quando se tinha certeza que tinha um bebê ali dentro da barriga. Beleza. Bom, mas vamos pegar uma questão que é do século XXI e jogar lá para essa época. Se existisse um Facebook naquela época, no ano 1500, 600, e aí alguém postasse lá, estou grávida, qual era o emotion que ia ganhar e que ia ter mais curtidinhas no Facebook do ano 1600? Seria as palminhas batendo, seriam aqueles fogos soltando, serpentina, confete, ou seria aquela cara assim? Qual desses 3 que você acha que iam ganhar naquela época? Desespero, não acho. E hoje, qual que ganha? Não sei, acho que é palminha, né? Palminhas, festa, né? Que legal. O que mudou, será, de lá pra cá? Por que lá ganharia que a mulher tá grávida? O risco de morte era grande. Porque o risco de morte era grande. Você respondeu de primeira, é uma coisa que às vezes nem todo mundo responde. Às vezes falou assim, porque eu não sabia se a mulher era casada ou não e ficou grávida. Que tinha muito disso. Muitos julgamentos, né? Que era muito pior do que é hoje, inclusive, né? Mas, em geral, a grande questão é será que vai sobreviver todo mundo a isso? Será que vive a mãe? Será que vive o bebê? Ou será que esse evento, gravidez, vai ser determinante na vida dessa pessoa e dali pra frente ela não passa? Mas por quê? Porque morria a tia, a cunhada, a vizinha, a irmã, muita gente morria no parto, né? Muitas histórias de que morria no parto. E quem que é o profissional que atendia partos naquela época? Vamos falar em 1600 aí. Parteira. Parteira. Qual que é a profissão mais antiga do mundo? Prostituta. Mas para nascer uma prostituta tinha uma parteira ajudando, né? Então eu acho que a parteira é a mais antiga, né? Então a parteria é uma profissão, se não há, das mais antigas da humanidade, porque ela surgiu como uma necessidade do ser humano, de uma mulher que tinha alguma experiência com aquilo que estava acontecendo com a outra mulher, de ajudar aquela outra mulher, né? Lá nos anos 10.000 a.C., ou se a gente for falar até na Idade da Pedra, no Paleozoico, acredita-se que as mulheres elas pariam sozinhas entre elas, né? E tinha sempre uma mulher que era mais experiente que ajudava as outras. E essa foi se tornando a parteira ali da comunidade. Até na história do Homo sapiens, que tem 150 mil anos essa história, né? Alguns relatos, alguns antropólogos acreditam nisso. O ser humano passou 120 mil anos, já como Homo sapiens, sem saber que a mulher engravidava fruto de uma relação sexual. Eles simplesmente tinham relações, não existiam casais e famílias, existiam tribos, não existia formação de casais. Alguns acreditam nisso, né? Não são todos historiadores. E o que acontecia? A mulher engravidava. E eles não relacionavam que aquela relação sexual tinha a ver com aquele bebê que nasceu 9 meses depois, né? Eles demoraram 120 mil anos para perceber o nexo entre relação sexual e gravidez.
E inclusive acredita-se que nesses, aí se a gente fala de 150, né, então faz 130 mil anos mais ou menos, faz 30 mil anos que o homem sabe que a mulher engravida dele. E aí acredita-se que nesse momento ele começa a sentir o bebê como um objeto dele, ó, esse bebê é meu, portanto essa mulher também é minha. As origens do patriarcado e do machismo, inclusive, estão escritas há 30 mil anos atrás, né, em relação a isso, né. E aí você tem que as famílias vão se formando, os casais vão se formando dali para frente e tal. E aí vai surgindo essa pessoa que é a parteira como sendo uma pessoa que ajuda, a partir desse momento, esses casais, né? Mas aí, se a gente for pegar toda essa história e for chegando, vamos subindo na linha do tempo, subindo. Vamos passar aí pela antiguidade, vamos passar por nascimento de Jesus Cristo, vamos passar por praticamente desses 150 mil anos, eu estou falando aí de 149.800 anos, né? Porque depois eu vou falar do século XX e do século XXI. Então, a imensa maior parte da humanidade, da história da humanidade, existia um grande medo da gravidez relacionada a uma possível causa de morte de mães e bebês, e tinha essa figura da parteira que era a pessoa que ajudava. Bom, aí vamos então elencar aqui quais seriam as principais causas que levariam a essa morte dessa mãe e essa morte desse bebê naquela época, ou aquilo que a gente está aqui correndo riscos para que isso possa acontecer caso não haja nenhum tipo de atendimento, nenhum tipo de avaliação. Do que as mães mais morriam ou do que elas têm mais chance de morrer? São 3 principais causas. Parto ou pós-parto? Relacionadas a estar grávida. Ficou grávida e a gravidez termina com a vida dela. Seja na gravidez em si, no parto, no pós-parto. Doenças? Quais doenças? Doenças é muito genérico. Hemorragia? Hemorragia. Então esse é um dos itens, vamos deixar ele aqui nesse canto aqui. Pressão alta? Pressão alta, sim, é um segundo item, e daí todas as consequências da pressão alta, eu vou falar um pouco mais sobre isso. O que mais? Diabetes, talvez? É a não passagem do bebê. Infecções. Então, infecções seriam uma causa de morte das mães. E aí, em geral, as infecções são no pós, né? Pode até acontecer durante o parto, mas em geral são as puerperais, como ele falou, que são as infecções depois que o bebê já nasce, né? Você falou não passagem do bebê. Por que a mãe morreria disso? O que faz ela morrer? Parar o coração dela e ela morrer em relação a isso? Seria o bebê, né? E alguém mais falou uma outra coisa que... Mal posicionado. Por que a mãe morreria disso? Não morreria disso. O coração dela continua batendo, o neném só está mal posicionado lá dentro, né? Então tá. Tiraria esse bebê de lá se não existia cesárea? Vamos chegar pro lado dos bebês agora. As 3 principais causas de mortes de bebês. Oxigenação? Falta de oxigênio. Então vamos colocar aqui. O que mais? Infecção? Infecção não vai entrar nas principais. Se a gente for falar, a gente põe até no grupo da infecção materna aqui, mas não está entre as principais causas de mortalidade de bebês. Má formação? Também não está entre as principais causas. O parto em si, o tipo... Como o parto... Como o parto aconteceu? Tem a ver com isso. E aí? Distócias, e aí problemas, traumatismos relacionados ao parto, então traumatismos... A distócia é o que eles falaram, mal posicionado, um bebê que não tem a mecânica do parto não flui adequadamente, e aí alguma lesão ocasionada pelo parto, seja uma lesão natural, porque ela ocorreu com o parto, ou uma lesão causada por quem estava ajudando no parto, ao puxar o bebê, ou algo do tipo. Não está entre as 3 principais. Não está. O índice de malformação na espécie humana ele é baixo, ele não é alto, né? Nessa sala aqui nós estamos com quanto? 20 e poucas, 30, bom, 20 e poucas gestantes. A chance de ter alguma malformação aqui é baixíssima, em 20 mulheres. A gente vai falar em malformação a cada 1.000, a cada 2.000, dependendo. Então é muito baixo o índice de malformações. Né? Alguma coisa a ver com sangue, contato? Não, nada a ver. Não. Então esse segundo item nós vamos chamar de tocotraumatismos, que são traumatismos causados pelo parto. Tá? Falta um terceiro item aqui, que ele é tão óbvio, mas só depois que a gente fala, às vezes.
Não, na verdade não. Placenta? Tem uma coisa que aconteceu. Engasgar? Uhum. Se um bebê nascesse com 30 semanas no ano 1600, Morria. morria. E com 32, Morria. morria. E com 34, Morria. nem todos. Conforme vai subindo a idade gestacional, vai diminuindo o índice de mortalidade. Então, a prematuridade sempre foi uma grande causa, né, de mortalidade. Está entre as 3 principais. Tanto que em países pobres, que têm pouco acesso a atendimento ainda hoje, é a principal causa de mortalidade de bebês é a prematuridade. E isso não é privilégio, entre aspas, da espécie humana. Quantos animais, tem veterinário aqui na turma ou não? Não. Quantos animais que nascem que falam, esse aqui nasceu fraquinho, não vingou, não respirou? Prematuridade acontece em vários mamíferos aí, né? Mas então do ser humano não é um privilégio. Bom, beleza. Então a gente tem essas principais causas, então quando a gente está pensando em evitar que aconteça alguma coisa, nós temos que pensar em evitar principalmente essas 3 principais causas de mães, 3 principais causas de bebê. As demais elas vêm junto, mas elas costumam ser exceção e não regra. Essas daí elas fecham um quadro bem grande de possíveis riscos relacionados à gravidez e ao parto. Legal, então nós estamos lá no ano 1600. E aí, vamos falar primeiro do item hemorragia, que vocês falaram primeiro aí. Lembra que ele está aqui. Eu tenho um painel virtual aqui, vocês lembram? A hemorragia está aqui. Qual que está aqui? Pressão alta. Pressão alta, infecção, oxigênio, tocotraumatismos, prematuridade. Beleza. Então, a hemorragia. Vamos abrir esse quadro aqui. Naquele filme Minority Report, vocês já assistiram? Que tem o cara vai fazendo no ar, logo vamos ter uma dessas. Tecnologia é boa pra caramba, né? Quando usada com cautela, né? A tecnologia é boa, mas a da natureza ela supera ainda a do ser humano, né? A tecnologia que faz criar um bebê dentro da barriga da mãe, a do ser humano não chega perto ainda. Bom, hemorragia. Quando que acontece essa hemorragia? Durante a gravidez, na hora do parto, depois do parto? Como que é? O que é hemorragia? Nas três Situações? pode ter hemorragia. Pode, mas qual que é a principal causa de hemorragia? Quando que acontece a hemorragia? No parto. No parto, antes de sair o bebê ou depois de sair o bebê? Depois de sair o bebê. Antes de sair a placenta ou depois de sair a placenta? Depois. Tem a ver ou não tem a ver com a placenta? Não sei. Bom, então, alguns homens que às vezes ainda têm alguma questão com o sangue, falam, eu não quero ver o parto porque eu vou ver sangue. Fiquem tranquilos que você não vai ver sangue, você vai ver o bebê primeiro, daí quando você estiver empolgado com o bebê, depois vem o sangue. Não, aí vem o sangue depois. Então, vocês até vão ver, mas a emoção do bebê elimina, e aí depois vocês param até de ter medo de sangue e nem ligam mais para a menstruação depois. Porque fica sendo uma coisa mais natural. Então, isso aqui é um útero, tá? Isso aqui é uma placenta, para quem confunde às vezes bolsa com placenta, o que é uma coisa e o que é outra? Placenta parece uma medusa, né? Uma água-viva, né? Ela é bem parecida. Então a placenta é isso aqui, o cordão umbilical é isso aqui, e esse véu aqui é a bolsa, que ela é fechadinha aqui, o bebê está lá dentro e esse cordão umbilical está ligado no umbigo do bebê, certo? Para entender melhor o que é isso aqui, nossa cabeça funciona melhor assim, é a mesma coisa que isso aqui. A placenta é o que pluga o bebê na mãe, então ele está plugado na mãe para passar o que precisa para o bebê, e o fio é o cordão umbilical. A placenta, o que ela passa da mãe para o bebê? Nutriente. O que mais? Oxigenação. O que mais? Batimento. Sangue não passa. Não, nutriente. Água. Água. Água, comida, oxigênio. Água, comida, oxigênio, que é o que a gente precisa para E viver. ela está ligada no nosso útero. Isso. Então, o útero está aqui, tá? A maioria das placentas é mais alta, né? Isso varia bastante de mulher para mulher, mas em geral a placenta está lá no fundo do útero, colada. É embaixo. Não, o fundo do útero é no topo do seu útero. Aqui. Isso aqui é o colo do útero, que aquele já está aberto, né? Mas Bom, tem placenta que é anterior. A placenta anterior, se eu estiver olhando para você, ela é no teto aqui da sua barriga. Ela é aqui assim. Na placenta posterior é que é colada nas suas costas.
Placenta fúndica é a que é bem no topo aqui. Placenta baixa é aquela que vem bem aqui embaixo, perto do colo do útero. Então varia a posição da placenta. Mas o que importa é que a placenta é o que conecta a mãe com o bebê. E a placenta ela não passa sangue da mãe para o bebê. Ela passa simplesmente água, comida e oxigênio. Essas três coisas. Tá? Bom, assim que o bebê nasce. Então, o bebê nasceu. Está aqui fora já. Aí nessa hora da saída da placenta pode acontecer um sangramento. Tem 4 causas para acontecer esse sangramento. Aí vocês me ajudam quais são essas causas que fazem essa mulher sangrar, além, obviamente, do sangramento natural, que um sangramento natural vai ter, todo parto tem, mas vamos pensar num sangramento além... Sangue? Opa, 100%. No mínimo meio litro tem. Vai, 400 ml, meio litro é um mínimo de um parto. Inclusive, quando mandam fotos pra gente ali beirando o parto, assim, estou sangrando, a gente assusta, porque pra gente estou sangrando é mais de meio litro. Né? E às vezes vem uma foto com um sanguinho desse tamanho e fala, ai, ufa. É que o sangrando para vocês não necessariamente é o mesmo sangrando para nós, né? Eu estou sangrando é um balde de sangue escorrendo pela perna, né? É muito sangue, né? No caso da gestação, do parto. Bom, então, hemorragia, que é um sangramento acima de 500 ml de sangue. Por que pode acontecer isso? Então, vamos pensar que o bebê que entrou em trabalho de parto, o bebê nasceu, está aqui fora, chorando, bonitinho, no colo da mãe ou não, e de repente ela começa a ter um sangramento importante, além do que seria o normal para ela. Da onde vem esse sangue e por que ele está acontecendo a mais? Pode ser um parto muito rápido? Vamos falar o que está fazendo sangrar. Depois a gente fala as causas que levam a isso. Parto rápido pode ser uma. Mas o que está sangrando ali? Da onde vem esse sangue? O útero não contraiu. Essa é uma das questões. O útero ele pode ficar frouxo, ele pode ficar mole. E assim que o bebê sai, fisiologicamente esse útero ele aperta e contrai, ele espreme essa placenta, inclusive para empurrá-la para fora para sair. Se o útero ele ficar frouxo e solto ali, ele fica com os vasinhos todos abertos ali, que foi justamente de onde a placenta está começando a se desprender, e esses vasos sanguíneos vão sangrando, sangrando, sangrando. O nome disso é atonia uterina, ou não ter tônus no útero. Então é uma das causas, sim, e a principal das 4 causas de sangramento pós-parto. Isso tem como avaliar antes? A gente já chega lá. Primeiro vamos falar as causas. Quais são as outras causas que levam a ter um sangramento? Vamos supor que o útero está contraído, beleza, não está faltando contração no útero, mas tem outras 3 causas. Com rompimento de vaso. Rompimento de alguma coisa. Então, algum traumatismo no canal do parto, seja da borda do útero, seja do canal vaginal, do períneo. Então, trauma do canal é uma outra causa. O que mais? Laceração entra aí, né? Laceração entra aí. Mal condução do parto. Tô falando que é o culpado, tô falando o que causa, da onde tá vindo o sangue. Um sangue vem do útero que não tá contraído, o outro sangue vem de um vaso rompido. Da onde vem um outro sangue? Descolamentos. Parciais da placenta. Isso, a placenta descola uma parte e não descola a outra, e aí sai um pedaço e fica outro. Então o resto de placenta, o resto de tecidos fazem com que aquela região tenha mais sangramento. Naquela região onde está na borda entre o que descolou e o que não descolou. Então, restos placentários é uma causa também. E tem uma 4ª causa que ela é bem rara, inclusive isso já é descoberto bem antes, não no parto, mas só para saberem, que é distúrbios de coagulação. Pessoas que já têm isso intrinsecamente. Então, não é trombose, né? Não, é o contrário. É a pessoa que não coagula, é a pessoa que sangra mais do que deveria. Então, mas essa causa ela é bem mais rara. Essas 4 causas, a gente consegue colocar praticamente 90% em atonia uterina, 5% em traumatismo, 5% em resto placentário e quase 0,001% em causas relacionadas à coagulação sanguínea. 5% de traumatismo, a hemorragia. Né? Tipo, a causa de mais de meio litro de sangue. Isso, estamos falando de hemorragia pós-parto, e aí na hemorragia pós-parto... É mais comum uma laceração do que uma atonia muscular. Sim, mas de todas as lacerações que existem, a minoria sangra tanto assim. Tá. Eu estou falando no caso de uma hemorragia, o que faz, uma das causas é a laceração. Bom, e aí então, o porquê que acontece essas coisas? Aí você falou, parto rápido pode ser uma coisa?
Até pode ser uma causa, mas um parto rápido é um parto de meia hora, tá? Esse é um rápido para causar isso. A pessoa que acorda assim, tá com muita dor, daqui meia hora nasce. Ao ponto de ser assim. Pode ser um parto muito demorado também? Pode, um parto demorado 2, 3 dias de parto. Pode ser um parto demorado que daí o útero entra em fadiga e depois não contrai bem. Pode ser um útero que cresceu muito. Qual é um útero que cresce muito? Gêmeos, né? Pode ser um bebê que cresceu muito, portanto cresceu muito, o bebê é líquido e tudo, então o útero cresceu muito, ele tem mais dificuldade de contrair. Então sim, tem como ter uma ideia antes. Bom, estamos lá, lembra que a gente está lá no ano 1600, e aí tem uma parteira ajudando esse parto. Como que ela corrige hemorragia pós-parto? Por atonia uterina. O que ela tem para fazer? Apertar o útero. Você é da área de saúde? Você é médico? Então por isso que você já sabe as respostas. Mas você não é GO? Não. Apertar o útero e massagem uterina. E a parteira antiga já descobriu isso há muito tempo. Porque o útero é um órgão dinâmico que contrai dia e noite. Inclusive, quando vocês têm menstruação, o que faz o sangue sair de lá de dentro é uma contração que empurra o sangue para fora. Certo? É a cólica, né? A cólica é a dor no colo do útero, porque um colo do útero muito fechado, por exemplo, e um sangue coagulado ali para querer sair pelo colo do útero, o útero acaba espremendo ali e empurrando o coágulo pelo buraquinho do colo, por isso que algumas pessoas têm cólica. Por isso que a sensação de pródromos de parto, que não vai ameaçar um parto, é parecida com a cólica menstrual, porque é o mesmo lugar que está doendo, né? Então, massagem uterina é uma das coisas que a parteira já resolveu lá atrás e que em torno lembra que 90% dos sangramentos, 90% desses 90% de sangramentos resolve apenas com massagem uterina. Só de fazer massagem, o útero contrai e resolve. Bom, aí o que a parteira tinha para fazer com alguma região que estava machucada, lacerada, algum vaso rompido? Estancar. Que jeito? Pano. Pano, pega lá, ó, tá sangrando aqui. Gelo no 1600 não tinha, só na Sibéria. Né? Só onde tinha neve. Então, mas o gelo pode sim ser uma ferramenta que veio depois, mas naquela época era ver lá onde está sangrando e estancar, se achar o lugar onde está sangrando, né? Se tinha luz, né? Se tiver luz para enxergar, né? Pode estar na luz de velas, né? Na madrugada, né? Então, beleza. Então, uma das coisas que ela fazia era isso. A outra que é tecidos. Ficou algum resto placentário, alguma coisa lá dentro. Como que ela tinha como lidar com isso? Puxava um objeto? Ai, não sei. Na verdade, às vezes ela nem sabia que ficou lá. Às vezes é difícil saber se ficou ou se não ficou. Simplesmente ficava lá um resto placentário, ela tinha uma hemorragia. Muito difícil ter algum tipo de controle em relação a isso. Em geral vai morrer antes de dar infecção. Porque se ela morre por hemorragia, morre bem antes de dar infecção. E aí tempo de coagulação nem se fala, né? Não tinha o que a parteira fazer em relação a isso. Mas então algumas coisas ali ela já conseguia melhorar em relação à hemorragia. Guarda essas informações que daí a gente vai ver como que a gente vai melhorando isso com o passar do tempo. Vamos pular o item hipertensão, vamos para qual que era o item aqui de baixo? Ai, qualquer. Infecção. E aí, que hora que dá essa infecção? Dá na gravidez, dá na hora do parto, dá no pós-parto? Qual que é mais comum? No parto. E aí ela já morre ali na hora de infecção? Não. Na gravidez. Na gravidez aí ela morre antes de nascer o bebê? Em geral, quando tem, a maioria dos casos é pós-parto. Ele até falou febre puerperal, que é a infecção puerperal. Então, o que acontece? Você tem o parto, o bebê nasce, fica uma região ali fértil para crescimento de bactérias. Algumas bactérias se aproveitam do canal vaginal e chegam lá para dentro e colonizam o útero e infeccionam. Aí essa infecção que é uterina passa para o resto do corpo, a pessoa entra em sepse e morre, né? Isso não acontece em um dia, acontece em alguns dias, mas aí era uma causa muito grande de mortalidade naquela época. Aí, do que morre então essa mulher? De infecção. Tá. O que a parteira tinha para fazer naquela época com essa infecção? Dá um chazinho no ar. Até porque elas nem sabiam direito o que era realmente infecção ou o que causava infecção. Não tinha essa noção ainda, né?
mas simplesmente a pessoa tinha febre, passava mal, tal, tinha algum chá, alguma erva, alguma Banho, né? Fazer coisas pra combater compressa a para febre. combater a febre, benzimento, né? E aí era isso. Então morria, né? Em geral não resolvia muito. No dia que eu descobri que aqui você morava, algo mudou em mim.